todos, sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso podcast Fáscia Anytime, que desde janeiro desse ano agora também tem um videocast que você pode assistir no YouTube. Hoje eu estou com uma convidada, Simone Flank, que é minha mentorada na mentoria Viver de Estudo. Oi, Simone, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Queria te agradecer por essa oportunidade. Estou adorando a mentoria, está sendo muito enriquecedora. Que bom. Deixa eu explicar para vocês que estão nos ouvindo por que eu resolvi convidar a Simone. A Simone é mãe de 2 meninos e eu sempre fico seguindo ela no Instagram. Aliás, qual que é o seu Instagram mesmo para as pessoas já poderem conhecer? É @Simone_Flank, F-L-A-N-K. E ela faz, gente, um monte de atividade com essas crianças. E um dia, em uma mentoria, a gente discutiu um pouco sobre estímulos motores para as crianças em desenvolvimento. E a Simone, ela tem uma visão muito diferenciada disso, então foi por isso que eu resolvi convidá-la. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, queria que você, Simone, falasse um pouquinho da sua história, porque a sua história ela é diferente, mas eu tenho certeza que muitas pessoas se reconhecerão. Quando criança, não era muito adepta da atividade física, eu sempre tive um pouco de medo da bola, e quando eu entrei na faculdade de Direito, eu não era uma criança ligada ao esporte, eu fiz Direito, me formei, advoguei, e num dado momento na minha vida eu comecei a praticar um pouco mais de atividade física, e comecei a ver como isso foi me mudando, um mudar por dentro, me mudou de dentro para fora, e eu gostei tanto dessa mudança, eu gostei tanto dessa nova Simone, que eu fui me descobrindo e eu decidi que eu quero levar essa sensação de saúde para as pessoas. Eu quero que as pessoas possam ter essas formas de saúde, independente da profissão que elas praticam, independente do que elas fazem. É importante para todo mundo. E eu me descobri muito nessa. É muito legal isso, gente, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que hoje trabalham com movimento, assim como a Simone, também estão vindo de outras áreas, né? E essa preocupação em alimentar e nutrir o corpo com movimento e esse olhar muito especial para as crianças em desenvolvimento e saber como é que você, mãe, pode ajudar ainda mais no desenvolvimento motor e na motricidade do seu filho. Então, falando sobre esse assunto, a gente sabe, a gente estuda muito a importância de dar vários estímulos diferentes para as crianças, né, nas suas diferentes idades, e esse repertório rico, ele vai ser muito bem reconhecido na fase adulta da criança, né, quando esses corpos vêm para nós, já numa fase adulta, e aí a gente vai tratar esses corpos, nós como profissionais, a gente reconhece aqueles que tiveram na sua infância bons e diversos estímulos motores. Quais estímulos, Ana, é importante isso, né? Os estímulos, eles ficam para a fase adulta também. E eu também não trabalho com crianças, eu tenho filhos, mas eu trabalho com adultos. E a gente percebe nos adultos e nos adolescentes as falhas que tiveram de estímulos na infância. E por incrível que pareça, o que a gente mais percebe não é exatamente tanto a falta de, mas é a falta de riqueza nos estímulos e o apressar do tempo. O que eu acho importante, assim, dos estímulos, cada fase vai ter um estímulo adequado, mas cada momento vai ter um estímulo, e voltar para alguns estímulos é sempre muito importante. Então, eu com os meus alunos gosto de fazer isso, e é uma coisa que a gente faz muito, engatinhar de novo, fazer o cócoras de novo, mexer os pés, mexer as mãos, perceber o seu corpo. Primeiro, quando o bebê nasce, os primeiros estímulos dele vão começar com pequenos estímulos visuais, ele começa a focar o olhar, mas ele não nasce pronto para ver. Ele começa a reconhecer sons, a reconhecer a voz da mãe,
que aliás é um estímulo que já começa no útero, né? De reconhecer a voz. Então, o próprio feto já vem com alguns estímulos, e daí o neném, quando nasce, vai tendo aqueles pequenos estímulos, colocar para mamar, mesmo quem não tem leite ou não consegue amamentar, segurar no colo, dar a mamadeira, apoiar o pé no mamar. Então, dá todo esse suporte que a gente fala muito, né, sobre esse suporte do pé, sobre esse apoio do pé, que vai desde aquele momento em que o neném começa a mamar, até a criança que começa a engatinhar, andar descalça é muito importante, permitir que a criança tenha esse contato com o chão, que a criança experimente a mão no chão, que a criança fique no chão, o que tem sido cada vez mais raro. E essas crianças que não vivem no chão, que não tocam, que não sentem, que não têm esse livre experimentar, que começa muito pequenininho, no ritmo de cada um, né? Então, levar a mão na boca, tudo aquilo que a gente sabe que o neném vai fazendo. Quem não vai tendo essas oportunidades de estímulo, porque põe uma luvinha na mão, porque põe um tênis no pé, chega na fase adulta com uma falta de estímulo. É uma falta de alguns estímulos e acaba sendo, às vezes, um excesso de outros estímulos. Então, assim, quando eu falo em falta de estímulo, é justamente dos pequenos estímulos. Porque eu ter um monte de brinquedos musicais não é exatamente o estímulo que eu estou me referindo aqui. E cria aquele excesso de estímulo, excesso de barulho, que também é ruim. O ideal é que a gente tenha um estímulo certo e um estímulo variado. Então, se eu estou dando um estímulo de som, eu vou pôr um som. Se eu desligo o som para a criança comer, para ela ter um estímulo de paladar, que é diferente, que também tem que ser calmo. Não é fácil, não é simples, ainda mais na sociedade agitada que a gente vive, mas a ideia é criar pequenos estímulos. Estímulos são diferentes, então a gente vai dar o estímulo visual, a gente vai dar o estímulo tátil, a gente vai dar o estímulo auditivo, a gente vai dar o paladar, a gente vai permitir os estímulos internos, que é esse perceber, esse tocar, o sinestésico, né, que é ela sentir o próprio corpo, ela sentir o chão, ela sentir o corpo no chão, e o estímulo labiríntico, né, que é o equilíbrio. O labiríntico ela vai desenvolvendo um pouquinho depois, não exatamente na fase neném, mas quando ela começa a se equilibrar, tentar se mexer, e daí os andadores, por exemplo, são um grande problema nesse estímulo, porque eles tiram a liberdade de experimentar, a liberdade de eu ver como eu vou fazer esse estímulo. Sabe que uma coisa que eu percebo muito na fase adulta é as pessoas não terem muita intimidade com o próprio corpo, né? E não reconhecerem até mesmo o limite corporal. E na infância, eu acho que uma atenção importante deve ser dada em relação a esses contornos, a conhecer as partes do corpo, a saber se tocar, né? Para que numa fase adulta isso já não seja um problema. Como é que você enxerga isso, Si? Então, Ana, é exatamente isso, né? Da criança poder levar a mão na boca e ninguém ficar falando, tira a mão da boca, tira a mão da boca. Não, deixa pôr a mão na boca. Ah, mas é sujo. Tá bom, lava de vez em quando essa mão, deixa o chão da sua casa mais limpinho, não entra de tênis. Eu até acho que alguma higiene a gente precisa, mas deixa a criança experimentar. E criança não vai morrer se ela colocar um pouquinho de sujeira na boca. Faz parte, e tá tudo bem, ela sobrevive a isso. Sim, sim. E é importante também, eu lembro que a gente uma vez teve uma conversa e você falou assim, o meu filho não necessariamente estuda na escrivaninha com uma cadeira. Às vezes ele está sentado no chão. Então, fala um pouco disso para a gente, que eu achei isso bem interessante. Eu gosto muito do chão, né? Eu trabalho no chão, eu sento no chão, eu incorporei o chão na minha vida. E o meu filho, ele é uma criança um pouco fora da caixinha. Ele
Ele estuda muito bem no chão, na bagunça dele. Ele é uma criança inteligentíssima e a inteligência dele flui muito bem quando ele está mais livre com o corpo. Ele tem uma dificuldade de conter esse corpo. E uma coisa que eu percebi depois que eu comecei a observar meu filho, e na verdade com muita ajuda da Fátima Gonçalves, eu até queria mencionar ela, porque boa parte do que eu sei sobre psicomotricidade foi ela que me ensinou, foi nos livros dela. A Fátima, ela sugere que as crianças não se contenham tanto, porque aos 6 anos, quando a gente leva a criança para a escola, aos 5, 6 anos, a gente começa a alfabetizar. E a criança tem que ficar sentada, então ela sai de um momento em que ela não está pronta para sentar. Normalmente, aos 6 anos, elas também não estão muito prontas para alfabetizar. Aliás, uma coisa horrorosa é: ai, meu filho aprendeu a ler com 4 anos. Mas ele pulou corda, ele aprendeu a engatinhar, ele subiu em árvore, ele experimentou comer com a mão, cortar a comida com um talher, ele brincou ou ele aprendeu a ler? Assim, aprendeu a ler muito cedo, mas isso vai ser bom no futuro? Vai ser um adulto que consegue reconhecer o próprio corpo? Vai ser um adulto que consegue achar meios eficientes para extravasar a energia? Ou vai ser um adulto contido pela sociedade? Vai ser um adulto feliz ou não? Eu me questiono muito quando a gente apressa essa alfabetização, porque a gente vai sentar as crianças em cadeiras, para as quais normalmente elas não foram feitas, a gente vai deixar o quadril em 90 graus, vai perder todo o cócoras da criança, e daí vai chegar um adulto que não faz cócoras. Ah, eu tô com dor no joelho quando eu caminho. Mas você faz cócoras? Não. Mas espera aí, você devia fazer cócoras. Não faz porque senta na cadeira e não no chão. E daí, aos 6 anos, a gente pega essa criança que só quer brincar, senta numa cadeira de escola e fala: agora você fica sentado, você fica quieto e você escreve. Crianças de 6 anos não ficam quietas. Se alguma mãe disser que a criança fica quieta, é mentira. Eu vou ou é mentira, ou a criança tem alguma questão outra, né? Crianças de 6 anos não ficam quietas na cadeira. E daí, às vezes, quando elas estão no chão, elas conseguem, então, esparramar o corpo, mexer o corpo, e até se concentrar para fazer aquilo que a sociedade espera delas, que não é exatamente aquilo para que o corpo delas foi feito ou está preparado. E longe de mim sugerir que a gente não alfabetize as crianças, tá, irmã? Só que a alfabetização deveria ser no tempo da criança, né? Um pouco mais lento, respeitando cada ritmo, cada um. Porque tem crianças que, lógico, chegam aos 6 anos e estão prontas para alfabetizar. O meu pequeno foi mais ou menos essa história. Ele brincou educação infantil, estudou numa escola de educação infantil que eles não alfabetizavam, ele aprendeu a pular corda, ele aprendeu a correr, ele aprendeu a... Era uma escola, aliás, super legal. Ele que estava cansado, ele ia para o puff, descansava e tá tudo bem. Tinha horário de comer, tinha horário para as coisinhas, mas assim, não quero comer agora. Não tem problema, vai ter comida quando você estiver com fome. Com muito respeito ao corpo, muito respeito à criança. E ele chegou para a escola, ele está no 1º ano. E eu falei: ele vai sofrer muito. Que nada, Ana. Ele estava super maduro. E ele sentou na cadeira e escreveu. E as letras estão fluindo e a alfabetização está fluindo de uma forma orgânica, de uma forma natural. Mas ele teve até os 6 anos só brincadeira na vida dele. Que, aliás, é assim que a criança aprende, né? Quando a gente fala em estímulo motor adequado, é o brincar. Sim. Criança aprende brincando. O Tom Myers, ele sempre fala, né, que a gente deveria ter muito cuidado com as palavras que a gente fala com as crianças, do tipo, igual você falou, não põe a mão na boca, para de se mexer, é feio. Então, assim, você vai com a linguagem verbal, você vai meio que tolindo a criança e vai ficando para ela inconscientemente que se mexer muito não pode, é feio, é mal educado,
né? Se fazer uma coisa diferente é esquisito, as pessoas vão achar estranho. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a linguagem que a gente vai alimentando essa criança desde pequena. E uma outra coisa que me chama atenção é fazer com que a criança comece já a relacionar as emoções com o corpo. Então, quando eu estou triste, como é que o meu corpo fica? Como que eu me sinto? Como que fica o meu andar? Quando eu estou alegre, como é que eu fico? Como é que eu interajo? Então, essa correlação de emoções com as posturas corporais, com a linguagem corporal, né? E nisso entra muito o livre brincar, né, Ana? Então, assim, os estímulos, eles têm que ser direcionados algumas vezes, evidente, mas as próprias crianças, elas sabem brincar, elas sabem criar. E, assim, brincar de boneco, às vezes a criança fica trancada lá no quarto, horas e horas e horas brincando com uma caneta. E aquela caneta se transforma num avião, depois ela se transforma numa espada, e no mesmo momento ela vira uma flauta, aí a criança pôs a caneta na boca, não pode. É. Ela vira um raio laser. Meus filhos criam, aliás, de uma forma muito, muito ampla, né? E de repente a criança está criando, ela está se expressando, ela está achando formas de resolver os conflitos dela e os conflitos que ela vai enfrentar na sociedade, os que ela já enfrenta e os que ela vai enfrentar, através desse livre brincar e criar, imaginar. O mundo imaginário da criança ele é muito amplo, ele é muito grande. E quando a gente vai muito rico. E quando a gente vai brincar com a criança, né, a gente às vezes esquece e a gente direciona demais. E assim, uma coisa que é muito legal quando a gente pega as crianças, quando a gente pega os jovens, eu tenho alunos um pouco mais novos, de 11, 12 anos, que são adolescentes, mas eles ainda têm esse mundo imaginário. E daí vai criando brincadeiras com ele, mas deixa eles trazerem essas brincadeiras, né? Deixa eles trazerem um pouco do universo deles, para daí sim incluir a atividade que a gente gostaria que eles estivessem fazendo. Então, Sim. escrever, por exemplo. Mas será que a gente não pode brincar de escolinha, ser o professor, a criança escrever mais livremente? Ou eu quero que ela salte, pular corda. Hoje em dia as crianças não sabem mais pular corda. Não, as crianças não sabem mais pular. Incrível. A gente brincava de amarelinha, pulava, tal, e hoje eu vejo crianças com dificuldade de pular. Então, a coisa está tão de ficar no computador, ficar sentado, né, que vai se perdendo essas habilidades que a gente desenvolve quando pequeno, né? É exatamente isso. E assim, as crianças gostam de brincar. A verdade é que se você simplesmente desligar o iPad e falar, ó, desliga um pouquinho a TV, vamos brincar por 5 minutos, ele esquece do eletrônico. Eles Exato. simplesmente esquecem e começam a brincar e vão se envolvendo nas brincadeiras e no imaginário deles, e vai ficando uma coisa muito rica. Porque a criança sozinha pula. Mas aí também tem uma coisa, Ana, ela pula no sofá e vai estragar o sofá. Vai estragar o sofá, não pode pular, Ana. No sofá não pode. É Tem várias brincadeira, mas regras, né? a vida, mas a vida das crianças tem que ser um pouco de expansão. E daí naquelas casas, eu fico nervosa cada vez que eu vou numa casa que tem uma mesa de centro cheia de bibelôs. Meus filhos até sabem se comportar na casa dos outros, mais ou menos, mas eles gostam de fazer parkour na casa. Aliás, essa é uma diversão dos meus filhos, fazer parkour na casa. Significa pular de um sofá para o outro, para a cadeira, para a mesa. Deus protege. Mas crianças pulam no sofá, porque é mais divertido, ainda mais se a mãe for ficar nervosa e for dizer não. Aliás, eu tenho umas cenas, posso descrever, Ana? Pode. Meu filho pequenininho uma vez subiu no sofá, na parte de trás do sofá, na parte alta, e decidiu pular. Só que ele pulou e ele errou o pulo. E eu fui falar, assim, eu fui segurar
ele deu um triplo mortal e caiu de pé, olhou para mim e deu risada. Eu falei, como você fez isso? Não faça de novo. Não faça. Esta mesma criança era pequenininho, ele subiu na cadeira. Ele não alcançava a cadeira, ele subiu na cadeira, ele escalou a cadeira. Ele escalou a mesa, ele subiu na mesa e começou a engatinhar na mesa. Ele não ficava de pé ainda, ele só engatinhava. E daí ficou a mãe nervosa, correndo de um lado para o outro, com medo da criança cair da mesa. E ele... Mãe de meninos, hein? Deve ser assim mesmo. Mas é uma aventura todo dia, Ana. É uma aventura. Não deve ser fácil, né? E aí vamos falar então, assim, algumas dicas que você como mãe, porque eu não posso dar essas dicas, gente, eu não sou mãe, mas você como mãe de meninos, mas quais são as dicas que você pode dar? Coisas, às vezes, isso que eu falo, simples, às vezes é mais, coisas simples que vão ajudar no desenvolvimento motor dessa criança, né? Então, você já falou, andar descalço. Ficar no chão. Ficar no chão. Deixar a criança no chão, se arrastar e sentar no chão. E mesmo na época de estudar, quando eles vão ficando mais velhos, permite o chão, permite o livre brincar, deixa ele brincar às vezes sozinho. Então, assim, ele fechou a porta e falou, eu quero brincar sozinho, é porque ele está inventando as histórias dele. E está tudo bem, é bom. Levar para parques, levar para lugares que não tenham tantos estímulos e que a criança possa criar os estímulos. Dar poucos estímulos por vez. Então, uma hora o estímulo tátil, uma hora o estímulo auditivo. Não muito, mas o pouco estímulo e separado em horas. Então, assim, a hora de comer é a hora de comer sem televisão. A hora de ouvir música é a hora de ouvir música. Sem brincar, sem o tátil, por exemplo. É hora de ouvir música, é um estímulo visual, vamos sentar e vamos ouvir música. Sobre ouvir música, eu acho legal, às vezes eu vejo algumas mães, coloca uma música e deixa a criança assim, dançar livremente, né? Sem filtro, sem julgamento, do jeito que ela quer se expressar, a livre expressão, né? É muito legal. A gente brinca muito disso em casa. Às vezes, assim, pegar um pano só e brincar de dançar, porque o pano dá muito movimento e deixa a criança se soltar muito nesse movimento do pano. Eles também gostam. É muito legal nesse dançar. E sim, música, dançar são coisas que vão estar lá, né? Unidas. E cansou de dançar aqui, só sentar, também tá legal. Deixar o livre, né? E respeitar o tempo da criança, né? Eu acho que esse é o mais importante. Então, assim, a criança demorou para andar, não tem problema, demorou, não tem uma ideia do que seria o adequado, mas se a criança andou com 8 meses, não é grande lucro. E se a criança andou com 1 ano e meio, não tem nenhum prejuízo. Ela está no tempo dela, né? Sim. Desfraldar no tempo dela. Uma criança que é apressada a desfraldar tende a ser um adulto com muitas questões. Eu queria falar sobre esse apressar. Uma vez eu ouvi o Leonid Bloom, ele falou assim, um dos grandes problemas que eu vejo é quando a mãe, por algum motivo, fica apressando o filho, sabe? Para tudo, para trocar de roupa, para andar, vamos logo para a escola, está atrasado. Ou seja, a criança vive apressada. E nessa coisa dessa correria, a criança ela não tem tempo dela, não tem, como você falou, o ritmo dela não é respeitado para ela poder desenvolver as suas habilidades motoras, né? E eu vou te falar, Ana, eu acho que isso é o maior desafio da maternidade e é o maior desafio da sociedade como um todo. Sim. A gente vive muito apressado, a gente vive acelerado. Eu preciso fazer isso porque depois eu tenho que fazer aquilo, porque depois eu tenho que fazer isso aqui. A nossa vida é assim, então a gente acaba transferindo para a criança
uma coisa que está enraizada na sociedade. Anda logo, você precisa se vestir, que a gente precisa sair, porque a gente precisa chegar na escola, porque a gente precisa... A vida é nesse ritmo. E um dos desafios de mãe é, segurar o próprio ritmo, porque a gente está nesse ritmo o dia todo, no trabalho, na vida, na sociedade, e daí a gente chega para falar com o nosso filho nesse ritmo. Então, assim, um dos desafios da maternidade é segurar o próprio ritmo, e o outro é segurar as expectativas pessoais e sociais. Então, assim, quem não quer que o filho ande logo? Ai, filho, anda. Tô louca pro meu filho andar. Tô louca pro meu filho falar as primeiras palavras. E daí vem a filha da vizinha e fala, meu filho escreveu com 3 anos e 8 meses. É isso aí. Aí você pensa, toda mãe pensa isso. Gente, o meu não desfraldou ainda. Ou o meu não aprendeu nem a... E não, na verdade, tá tudo bem, sabe, Ana? A gente aqui é cobrado. E daí entra num sistema acadêmico em que a escola ainda cobra a mãe, e cobra a mãe, raramente cobra o pai, mas isso é assunto para outra conversa. Cobra a mãe, cobra o pai, cobra a família, de que a criança precisa acompanhar o ritmo da escola. Seu filho não corta direitinho na linha. Seu filho não senta na cadeira. O seu filho é muito calmo, porque se a criança for muito calma, a escola vai reclamar que a criança tem outros problemas. Calma. Nenhuma criança, aparentemente, atende os critérios escolares. É difícil, hein? Se a criança é agitada, é porque ela é muito agitada. Se a criança é muito calma, é porque ela não se expressa o suficiente. E a sociedade cobra. E a mãe... E a maioria das mães vai absorvendo, eu digo que eu também, mas assim, é um filtro que eu, de vez em quando, eu tenho que fazer muito grande, porque tem essa cobrança externa e tem a cobrança interna, e tem aquela cobrança sempre de que a coisa tem que sair no ritmo da sociedade. Exato. E daí chegam os meus filhos no ritmo deles, querendo fazer o que eles querem. E a gente tem esse desafio de equilibrar, né? Mas respeitar o ritmo da criança é o que dá mais ganho. Fundamental, a gente está chegando ao fim do nosso podcast e eu espero que a gente tenha deixado aí para cada um de vocês que tem filhos, possam pensar, né, a respeito de como é que eu posso fazer com que o meu filho goste de se mover, goste de se movimentar e receba isso como uma coisa muito natural, muito orgânica, porque eu lembro, na escola, quando eu era pequena, eu odiava educação física, porque eu era muito ruim em tudo, queimada, vôlei, entendeu? Então, isso fez com que eu não gostasse da educação física. E aí eu fico pensando, como é que a gente pode mudar isso, né? Para as crianças que talvez não sejam as melhores nos esportes, mas que ainda assim possam vir a gostar. Como é que o ensino possa valorizar esse tipo de criança, que não vai ser o melhor da classe em vôlei, mas que ainda assim vale a pena ele gostar de ir para a educação física, que ele vá feliz e que ele se sinta parte ali do todo, né? E que ele entenda que o corpo dele é dele, que ele tem o ritmo dele, para chegar a um adulto, né, Ana? Um adulto que entende a importância das atividades físicas no seu dia a dia. Exatamente. Porque não é só ganhar, e a escola é muito competitiva, mas a gente trazer brincadeiras que sejam cooperativas, que sejam mais individuais, eventualmente, nem sempre tão coletivas. Quando forem coletivas, que procurem a cooperação, que evitem esse excesso de competição que a gente já tem muito enraizado. Brincadeiras que tragam a criança para gostar do próprio corpo, para gostar da forma como foi feito. E assim, os elogios a cada pequena vitória, as brincadeiras lúdicas, as brincadeiras livres, em que eles podem explorar mais livremente, acho que são o segredo para que a educação física, para que a atividade física se incorpore de uma forma mais gostosa. Exato. E assim,
tentar trazer para a criança aquilo que ela gosta. Então, colocar ela numa atividade com a qual ela se identifique. Alguns vão se identificar com a luta, outros com a dança, outros com esportes com bola, outros numa área mais competitiva, outros com a corrida, Sim. outros... E assim, e ajudar as crianças, os adolescentes, para que a gente possa ter adultos que se identificam com seus corpos, que se identificam com as suas atividades físicas, né, Ana? Exatamente. E que tenham isso incorporado na vida, né? Que tenham isso incorporado, essa importância de eu me cuidar, de eu cuidar do meu corpo, de eu fazer coisas para mim também. Sim. Eu acho que essa é uma frase ótima para a gente encerrar aqui o podcast. Adultos que se identifiquem com os seus próprios corpos, né? Então, como que a gente pode fazer com que essas crianças se tornem adultos que se identifiquem com os seus próprios corpos? Simone, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Segue lá, gente, a Simone, @Simone _Flank. Flank é F de faca, L de lápis, A de avião, N de navio, K de quilo. É isso aí. E eu vou depois deixar aqui, eu adoro dar susto na Cia, mentorada, e elas falam que eu dou muito susto nelas, mas eu deixo um desafio para você, seria super legal a gente montar um dia, um encontro das mães com os filhos e a gente propor alguma atividade lúdica para elas. Legal, Ana, já aceitei, né? Porque você sabe que todos os desafios, todos os sustos são aceitos, né? Que bom! Então, gente, muito obrigada pela sua audiência, obrigada pelo seu tempo aqui e até o próximo podcast. Um beijo grande. Obrigada, Ana. Obrigada!